e dedicar essas 2 horas e meia da tua agenda para vir até aqui. Essa humilde congregação que tem tido a graça de Deus de compartilhar daquilo que tem surpreendido as nossas vidas, tem nos encaminhado para um caminho de redenção e apontado as nossas vidas para aquele que nos salvou. E eu sou muito grato a Deus por tudo isso, e grato a Deus pela tua vida, que veio até aqui hoje para que se complete aquilo que Deus tem sonhado a respeito da igreja dele. Amém? Então feche teus olhos aí, curva a tua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, que bom, Senhor, estar aqui mais um domingo, e Tu conhece a cada um aqui, Senhor, as suas demandas, as suas dificuldades, as suas fragilidades, as suas tentações, Pai. Mas hoje, Senhor, te pedimos que os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente esteja aberta para ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo está disposto a nos convencer. Que possamos juntos aqui, Senhor, rendermos louvores a Ti, que és o nosso Salvador, aquele que nos abriu a possibilidade de nos achegar ao Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que Tu tem feito. Queria também, Senhor, Te pedir, Senhor, que tudo aquilo que porventura hoje esteja nos atrapalhando de nos concentrarmos naquilo que Tu tem para nos falar, que fique, Senhor, no seu devido lugar diante da Tua grandeza, Pai. E que hoje possamos estar dedicados à nossa atenção, à nossa disposição, a tudo aquilo que Tu tem para nós, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, ontem eu estive aqui, e sempre que eu estou aqui na igreja no sábado, quer dizer que eu vou trabalhar no domingo, né? E hoje tu me desculpa se eu trocar uma palavra pela outra, né? Porque acordei cedo, estava trabalhando, cheguei agora, né? Nesse momento aqui. Inclusive hoje as coisas estavam meio... Sabe quando o inimigo se levanta, né? Se levanta para cair, né? A gente sempre ouvia isso. Hoje estava meio tumultuado lá no serviço, teve até um momento que eu acreditei que não conseguiria preparar e me desenrolar a tempo de estar aqui. E às pressas, por volta das 4h30, 5 horas, eu pedi para o Gui, aliás a Jéssica fez isso para mim, porque eu não tenho cara de pau de pedir para ele, né, perto das 5 horas, para que ele preparasse a mensagem, e hoje eu vim correndo aqui dizer para ele, Gui, consegui, né, vai dar tempo, tranquilo, né. Então o Gui já tem essa mensagem pronta, não sei se é domingo que vem, se vai ser no sábado, mas qualquer hora dessa ele vai apresentar o que Deus falou para ele hoje à tarde. Mas acredito que se Deus me deu a possibilidade de chegar até aqui hoje, é que de repente aquilo que Ele colocou no meu coração deve ser o que nós vamos dividir hoje com vocês. Ontem, no culto de sábado, né, que é o nosso culto de jovens, o Rafael, né, que quando o cara fala Rafael, não existe nenhum Rafael aqui na igreja, né? Tem o Rafa Já e o Ael, né? E o Rafa da Val, né? Também. E o que acontece? O Ael trouxe a mensagem ontem, e foi uma mensagem muito legal, cara. E ele falou a respeito da gente conhecer o piloto, né? Se você não estava, você perdeu. Temos que começar a filmar os cultos de sábado também, cara. Né? Foi muito legal, muito interessante, né? E em meio à mensagem, o El começou a falar a respeito... Teve um flash da mensagem que chamou muito a minha atenção e me fez pensar em algo para trazer hoje para todos nós. Você sabe, você que frequenta aqui a nossa igreja há algum tempo já, você sabe que uma das coisas que a gente repete muitas vezes é que nós não somos pecadores porque nós pecamos, mas nós pecamos porque nós somos pecadores. Embora isso pareça uma coisa uma coisa bem próxima,
E é bem, na verdade não é próximo. Parece ser uma coisa bem próxima. Isso tem um abismo de diferença na nossa concepção conosco mesmo, sabe? Da nossa leitura a respeito da nossa própria vida e até mesmo da nossa forma, da nossa capacidade de entender a possibilidade do perdão de Deus. Mas não é sobre isso que eu vou pregar hoje exatamente. Mas lembrem-se, nós não somos pecadores porque nós pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Isso quer dizer o quê? Que você não é hoje simplesmente o resultado das tuas atitudes, mas as tuas atitudes só são o que são devido à natureza que te criou. Ou seja, eu e você viemos de uma descendência de Adão que veio na sua natureza o pecado. Então nós, ao natural, somos pecadores. Ah, Maurício, isso é uma discussão bem complicada, cara. Tem muita gente que acredita de outra forma, aqui na nossa igreja a gente acredita assim, né? E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que mesmo que a gente de alguma forma lute ou decida não fazer algumas coisas erradas, essa nossa luta contra a nossa própria carne, sendo ela nas nossas mãos, ela já é uma luta fadada à derrota. Pois o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer é justamente aquele que eu faço, né? Essa luta incessante de nós mesmos, buscando sim nos disciplinarmos e nos doutrinarmos a respeito daquilo que deve ser feito. E nós vivemos uma eterna frustração diante da nossa incapacidade de deixar de ser aquilo que nós somos. Por quê? Porque nós tentamos com todas as forças abrir mão e parar de fazer aquilo que nos faz sermos pecadores. E nós tentamos, nós enjaulamos dentro de nós mesmos, sabe? Nós aprisionamos a nossa carne e vivemos sobre uma pressão. Sabe panela de pressão? Uma vez eu fui na casa de um amigo que tinha explodido a panela de pressão com feijão. Você já viu isso? Eu não vi acontecer. Mas, fez isso, Carol? Não? Eu fui na casa dele e de fato aquilo, cara, estava preta a casa toda. Em cima, assim, era de laje, né? A laje branquinha, assim, na verdade... Cara, era um negócio, não tinha um grão de feijão inteiro. Era tudo, né? Cara, uma loucura. Porque aquilo está sob pressão. Você já viveu pressionado por algo que te impõe de fazer algo correto e existe um desejo profundo dentro de você de fazer o que não é certo? Ah, irmão, fazer essa cara de santo para mim? Hã? É difícil, cara, é muito difícil. Existem algumas coisas que já foram transformadas dentro do nosso entendimento e que nós, ao natural, fazemos. E sabemos, pô, eu não admito, entendeu? Não admito fazer tal coisa ou outra, né? Tem muitos aqui que não conseguem ser desonestos, não é? Ah, como é que eu vou pegar... Tem gente que não consegue mentir. Você conhece alguém que não consegue mentir? Sabe? Consegue mentir. Tem muita gente que não consegue mentir, que na hora de mentir se sente corrompido na hora da mentira. Mas tem gente que mente que é uma beleza, mano. Ainda mais quando é para livrar a cara, não é? Deixou de ser cristão por causa que mente ou não mente? Mas se quem mente não é cristão, meu amigo, será que temos 5 aqui? Não sei se enchemos uma mão aqui a respeito de quem não mente com naturalidade. Porque é assim. Vamos numa coisa mais complicada. Ser egoísta. Ser egoísta. Sabe, egoísta é uma coisa que é muito difícil, cara, a pessoa não ser. Porque enquanto a minha equação está assim, ó, se tu tem 2 túnicas, tu pega uma e dá para o teu irmão, aí tudo bem. Mas quando a equação vira a seguinte, que é a de Cristo, tu tem uma vida e tu dá ela por todos e fica sem nada e morre. Qual é a tua posição? Eu quero a minha vida. A de Paulo era mais fácil.
Porque Paulo só estava abrindo o caminho, meu. Mas Jesus, aliás, de João Batista, eu falei que ia trocar umas coisinhas hoje, né? Dá um desconto. Né? A de João Batista era mais fácil, mas agora a de Jesus é entrega a tua vida. E é a única que tu tem. Dá a ela. Ah, mas aí, não, como assim? Então quer dizer que, não, peraí, não vou dar, porque é minha. Como é que se chama isso? Como? Egoísmo. Eu tenho um carro, se eu tivesse dois, eu dava um pro irmão que está de a pé, mas eu tenho um só. Hã? Eu conheço o irmão aqui da igreja que deu o único carro e ficou andando de a pé, cara. E por muito tempo a gente teve som na igreja por causa dele. O que acontece, cara? A gente tem essa dificuldade de entender que está aqui, ó. Está passando aqui por dentro. O que é pecado. Só que como o El falou ontem, ele disse, mas aí porque o cara sabe que é pecador, o cara pensa o seguinte, então já era. Já que eu sou egoísta, entendeu? Então eu não vou lutar contra isso, até porque ele olhou para nós assim, faz uma força, né? E seguiu a mensagem dizendo outras coisas a respeito do assunto principal, que era o assunto de ontem. Irmão, como é que funciona isso? Como é que funciona essa dinâmica? Sou pecador, não quero pecar, mas sei que a minha natureza me impõe isso, e se eu estiver fazendo contra a minha própria vontade, ainda não fui transformado, o que vai acontecer? Eu não estou sendo plenamente sincero, porque eu tenho vontade de fazer o que é errado e acabo fazendo o que é certo, para tentar me disciplinar. Entende? Lembra que eu falei lá no retiro, e aqueles que acompanharam a mensagem pela internet, que eu falei lá no retiro, se você consegue ser muito disciplinado com relação ao evangelho, o máximo que você vai se tornar é um bom religioso. E ser religioso é bom, né? Não, ser religioso não é bom. Mas tu vai ser um religioso bonzinho. Sabe qual é o religioso bonzinho? Não é aquele que se faz porque quer aparecer para os outros, mas é aquele que se faz para tentar convencer ele mesmo. Ele não faz mal para ninguém, ele só está se enganando. E eu quero falar com vocês hoje sobre isso, cara. Mais uma vez. Porque é tri importante isso. Abra sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios. Ela está se divertindo, né? É isso, né? Ela está escutando a voz do Dino dela. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, traz um princípio que muitos de nós já ouvimos falar. Alguns já ouviram aqui na igreja, porque nós já pregamos a respeito dele, né? Mas eu quero falar profundamente a respeito desse versículo com você hoje. 1 Coríntios 9, versículo 13. Deus me ajuda. Desculpa. 1 Coríntios 9, versículo... Deixa eu ver de novo. 1 Coríntios 10, desculpa, versículo 13. Notei errado, boca aberta. 10, 13. Começa assim, as tentações. É isso? Posso ler, amém? Você achou aí, meu irmão? Tá fazendo de conta. Vamos ser sinceros. Achou? Vamos lá. Diz assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. De novo, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará
que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Amém? Amém. Irmão, o que esse texto quer dizer? Seguinte, se nós sofremos tentações, essa tentação vem do diabo? Vem ou não? Você lembra lá o que está escrito lá em Tiago? Tiago capítulo 1, se não me engano. Ou não também. Acho que é o capítulo 1. Você lembra o que está escrito lá em Tiago? Que se vocês disserem que são tentados, essa tentação não vem do diabo. Não vem de Deus. Mas somos tentados pela nossa própria cobiça. Eu sou tentado por um problema meu. Não é? Lembra o que nós estávamos falando? Eu peco porque eu tenho um problema, que sou pecador. Não é? Então eu sou tentado por quê? Por causa de um problema meu. A tentação é minha. Eu tenho problema com tal pecado e chega para mim a possibilidade de pô-lo em prática, de executar esse pecado. Porém, ele já está aqui na minha mente. Se aquele que diz, né, não adulterará, vocês ouviram, não adulterará. Porém, aquele que em pensamento já tiver desejo a respeito da, né? Você conhece essa história? Já pecou contra ela e já pecou contra Deus. A tentação está onde? Em mim. Do diabo não vem com novidade, meu irmão. Sabe o que às vezes é bom colocar a culpa no diabo? Nós vamos botar a culpa nele em umas coisas aqui hoje ainda. Às vezes é bom tocar a culpa nele, né? Porque a gente parece que é santinho. Aqueles que pensam que são pecadores porque pecam, eles colocam a culpa no diabo. Sabe? Ah, eu estava muito bem, santo do jeito que sou, mas o diabo se levantou e fez o quê? Fez que eu pecasse. Ora, foi me oferecer aquilo que eu queria. Hã? Tu queria? Pecador. Viu como é que é? Ah, ele foi me oferecer justo aquilo que eu gosto. Não é? Tu gosta do quê? Do que ele te ofereceu. O que ele te ofereceu é bom ou é ruim? É ruim. É pecado. Então tu gosta do pecado. Eu não sei como é que funciona essa dinâmica no inferno, porque eu não estou muito interessado nas coisas do inferno. Mas eu não sei se o diabo vai lá porque conhece a gente, sabe onde é que está todas as tentações nós, daí ele faz um protocolo lá, um pedido para Deus de autorização, porque a nossa vida foi entregue para Deus, né? E aí ele pega e faz aquele protocolo, aquele pedido, Deus vai lá, olha para ele e diz, não, vai nesse aí que tá tranquilo. Ele disse aquele dia, eis-me aqui, Senhor, usa-me, faz tudo. Faz tudo o que for preciso para que eu me converta. Senhor, não consigo. Ah, então tá, agora tu vai ver. Ah, meu Deus. Toma. Pedro, o diabo me pediu autorização, lembra? E tu vai ser peneirado. Lembra desse texto? A gente pregou faz muito tempo. Esse texto dá um sinal de que essa dinâmica funciona mais ou menos assim. O diabo não faz nada sem autorização de Deus. Só que o diabo também não nos oferece aquilo que não nos interessa. Porque ele não é bobo. Pensa comigo, está de dieta, né? Eu, por exemplo, vou fazer uma dieta, tá ficando estranho. Estava olhando os vídeos do retiro, meu amigo, que barriga abençoada. Rapaz, botei a camisa da igreja, aquela da cruz, parecia que eu estava grávido de uma promessa. Que situação? Vou fazer uma dieta. Não vou, né? Estou brincando. Devia. De repente faça. Aí eu vou fazer uma dieta. O diabo não vai. É óbvio que o diabo não se preocupa com dieta, meu irmão, né? Mas o diabo não vai me oferecer um bolo de chocolate. Porque para mim, bolo de chocolate não me faz diferença. Mas ele que não me abre uma lata de leite condensado na frente. Que eu acabo com ela. Porque o diabo não perde tempo oferecendo aquilo que não é do nosso interesse. Cutuca o irmão que está do teu lado aí. Quais são as tuas tentações aí, meu irmão?
Bah, tenho tantas fantasias. Miserável, imoral. Se essas tentações, elas vêm de dentro de nós, se essas tentações vêm de dentro de nós, Deus nos dará força. Toda tentação que está aqui dentro, eu tenho um antídoto para ela. Parece, né? Parece que Deus, Ele me dá força para vencer essa tentação. Só que parece um negócio meio assim, ó. Eu estou aqui naquela luta ali, tentando segurar a minha tentação, sabe? Como se ela fosse um fardo pesado, assim, ó. Tá pesando aqui, eu estou segurando, não estou aguentando. Aí Deus vem e dá uma mãozinha e segura. Daí eu dou uma aliviada, até dá uma coçada no sovaco, né? Quando libera a mão, porque Deus está segurando ali para mim. Agora tá jóia. Parece uma coisa assim, me dá uma força, né? Sabe quando estragou o carro? Quem já andou no despertar móvel? Quem? Só os antigos aí já andaram no despertar móvel. Já precisou de uma forcinha? Todo mundo, ele batizava, né? Despertar móvel é o carro da igreja, está lá no fundo, lá nós vamos mandar para o caldeirão do Hulk, né? Para ele fazer o lata velha com o carro, né? Então nós deixamos ele bem lata velha, pastor, é por causa disso. Para nós mandar para lá e ficar com pena de nós e fazer de um Uno, né? Uma Sprinter. O que vocês acham? Será que ele consegue? Não sei. Vamos mandar para ele aí, para isso ali, né? Mas o despertar móvel, ele batizava as pessoas. Ele pegava, não batizava, né, na água, estou brincando. Mas o que acontece? Cada um que pegava ele ficava empenhado com ele. Não teve um que se escapou, né? E aí tu estava lá e precisava, às vezes levando um monte de criança, só tu, ele parava de funcionar. Precisava de uma forcinha. Ô vizinho, pode me dar uma forcinha aqui? Não, vamos lá. Uma vez o Adail fez as crianças tudo sair do carro e empurrar. Porque não tinha mais ninguém na volta, não sei, né? E era tipo o carro dos palhaços, aquele, né? Que entrava 18 crianças dentro, né? Mas Deus tem honrado aí, graças a Ele nós não temos precisado fazer essas loucuras mais. Mas enquanto foi necessário, Deus nos deu a sua misericórdia e nós não sermos presos, né? O que acontece? Dá essa impressão da forcinha assim, né? De Deus me dar uma força. Deus vai te dar força para tu não cair na tentação. Sabe? Parece um negócio assim também, ó. Tu tá lá, faço, não faço. E aquele suador correndo, e agora o que eu vou fazer? Será que vou? Será que não vou? Mas ela me mandou uma mensagem, e agora? Será que faço? Será que não faço? Será que vou lá? Será que mando oi? Será que não mando? E agora? O que acontece? E aí Deus vai te dar uma forcinha. O quê? Vai queimar o computador. Vai acabar a bateria do celular, tu está sem carregador. Parece que é essa a forcinha. Não é? Eu me lembro de uma vez que estava no pecado, na misericórdia, na sem vergonhice. E eu abri a Bíblia assim, isso é certo, isso é errado. Meu Deus, não sei. A palavra não fala nada sobre namoro. Então, eu não sei se pode, se não pode. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a Bíblia, o que tiver mais. Já falei isso para vocês. O que tiver mais, se nessa página tiver mais sim do que não, é sim, então. Essa é novidade, né? Essa eu não conhecia. Não vai começar a fazer, né, irmão? Né? Aí vou lançar sorte, vou abrir a palavra, ver o que Deus tem para dizer a respeito disso. Daí botava o dedo de qualquer bobagem, eu fazia com aquela bobagem ali, quisesse fazer o quê? Aquilo que eu queria fazer. Porque eu queria. E se eu queria, eu ia fazer. E parece que a gente está pedindo uma forcinha para Deus assim. Tipo, sabe quando a mulher está desconfiada do marido, vai na cartomante? Eu não vou perguntar quem já foi na cartomante, meu irmão. Porque eu vou ficar com uma vergonha se alguém levantar a mão. Mas o que acontece? Chega lá, cheio de problema. A mulher olhou para ti e disse, essa daí tá desconfiada. Né? Disse, sinto que há alguma preocupação em você. Daí disse, é na família. É mesmo. Disse assim, é o seu marido. Isso! Pronto, já se entregou. Tem uma outra mulher na história. Hoje em dia pode ter outro homem. É uma loucura, cara. Né? E aí já fica se batendo, nervosa. É Deus dando uma forcinha.
Eu vou pegar e vou perguntar para o pastor: pastor, o que eu faço? Faço isso, faço aquilo. Preciso de uma força para decidir. Se já está na tua cabeça que tu está decidido, meu irmão. Se ele disser que não, tu vai fugir da igreja. Se ele disser que sim, tu vai botar a culpa nele. Mas já está aí dentro. Dá essa impressão da forcinha. Mas óbvio que hoje não ia ser diferente dos outros dias. Quando eu li esse texto, eu, enxergando o contexto das cartas de Paulo à igreja de Corinto, você já sabe, eu já falei em outras oportunidades, essa carta de Paulo a Coríntios, aos coríntios, ao povo de Corinto, ela é dividida em algumas partes. Mas existe uma parte central que é dedicada a responder algumas perguntas que foram feitas de uma carta do povo para o próprio apóstolo Paulo. E nós estamos dentro de uma sessão de respostas a essas perguntas. Tanto é que esse versículo começa, aliás, esse pedaço da mensagem parece que é de alguma forma isolada, falando a respeito do que é que diz ali na arrancada? Conselhos sobre adoração a ídolos. E nós vamos falar exatamente a respeito disso. Mas, no final do capítulo, começa a falar umas coisas loucas a respeito de comida. Se você olhar no capítulo 10, vai falar no capítulo 24, aliás, não 24, no capítulo 25 do capítulo 10, fala o seguinte: vocês podem comer de tudo que se vende no açougue, sem terem dúvida de consciência. Eu disse: mas que loucura é essa? Né? Parece vigilância sanitária. Você pode comer de tudo que está no açougue. E aí eu vi que esse texto que a gente leu hoje, ele está dentro de uma grande explicação a respeito de um baita problema que o pessoal de Corinto tinha. Lá nessa cidade de Corinto, existia pelo menos 12, eu já falei isso para vocês em algum culto, existia pelo menos 12 templos de adoração a outros ídolos. Inclusive, um grande templo da deusa, que é a deusa do amor, aquela, como é que é? Afrodite, deusa do amor. Não, tinha uma musiquinha assim, né? Meu Deus, que bobagem. Afrodite. Que era uma sem vergonhice de adoração para essa mulher aí também. Era uma bagunça. Era um pega que larga, um larga que pega. E o que acontece? Tinha um monte de templos. E a grande minoria da cidade eram aqueles que eram convertidos ao caminho do Senhor, aqueles que faziam parte da igreja de Jesus Cristo. Existia uma sinagoga, existiam judeus, né? Inclusive o sacerdote, não o sacerdote, o mestre, como é que se chamava o cara da sinagoga? O rabi lá deles, lá da sinagoga, inclusive tinha se convertido ao caminho do Senhor, né? Então existia uma boa chegada na igreja de Corinto por parte dos judeus. E o que acontecia? Aquele povo era muito tentado a fazer coisas erradas. E qual era uma das suas principais preocupações? Sabe o que acontece em adoração a deuses pagãos, né? Você sabe. Vamos trazer para a nossa realidade. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Vamos trazer para a nossa realidade. Um culto a deuses pagãos, que existe no Brasil, que existe em Charqueadas. Diz um exemplo para mim. Diz você, eu estou sendo filmado. Umbanda, quimbanda, candomblé, essas coisas, esses cultos africanos, não é? Pagãos porque não são cristãos, né? Como é que se faz sacrifício dentro de uma casa de religião dessa? Sacrifício, como é que se faz? Mata o quê? Animais, né? Não tem? Tem vários tipos, dependendo da coisa que você vai fazer. Não, aí já é outra história, né? Não vamos arrumar uma encrenca. Sacrifício de animais, é comum. Eu tenho amigos que fazem parte dessa religião e eles contam coisas que fazem, inclusive, né, depois tem uma grande festa onde todos comem junto a carne dos animais e tudo mais. Mas aquele sangue é derramado sobre alguns objetos que são considerados sagrados, e aqueles objetos ali,
né? Eu sou totalmente leigo, meu irmão, mas é mais ou menos assim. E naquela época lá do templo era uma coisa meio parecida com isso também. Não pensa que era diferente. Matava os bichinhos, corria o sangue, aquele negócio todo, tirava uma parte da carne, servia, era colocada fogo, e outra parte os sacerdotes se alimentavam, os levitas, né? Só que naqueles templos, o que acontecia? Eram 12 templos na cidade, o negócio era um monte de gente que cultuava esses deuses. Matavam os bichos para fazer o sacrifício e ficavam com a carne. Faziam o que com a carne? Vendiam no mercado público, no açougue da rua, lá. A maioria da carne que existia na cidade, ela vinha, a origem dela era desses cultos de sacrifícios a outros deuses. E como eles vinham? A maioria da igreja de Corinto eram não judeus, mas existiam alguns judeus lá. E eles vinham de uma tradição e era implementado dentro deles, e geralmente isso acabava acontecendo com as igrejas. Depois que Paulo saía, as pessoas que faziam parte de outras religiões iam tentando minar a pureza do caminho de Jesus. E o que acontece? Na grande maioria eram os próprios judeus que faziam isso. Mas o que aconteceu? Eles começaram a dizer que não podiam, as pessoas que serviam a Jesus, que eram cristãos, não podiam comer da carne que tinha sido sacrificada para outros deuses. A demanda era essa, meu irmão. É muito importante quando a gente lê um texto, a gente saber quem escreveu, para quem escreveu e o porquê escreveu, não é? A demanda para esse momento era essa. Nós estamos aqui, temos um problema. A igreja lá, sabe? O pastorzão lá, chegaram e perguntaram para ele, o que nós fizemos? Comemos carne, não comemos, não sei o que nós fazemos, vamos fazer isso, vamos escrever uma carta para Paulo. E ele vai ter que nos responder. E Paulo respondeu. Capítulo 8 desse texto, aí você não precisa ler, está ali. Consulte, né? Pesquise e veja que nós não somos loucos, mas a gente está lendo a Bíblia e se eu falar alguma bobagem, você critica e não tem problema. O que aconteceu? Paulo começou a explicar para eles o que e como funcionava essa história do sacrifício. Quer ver como é bem isso mesmo? Abre lá o capítulo 8 para te ver. Está ali na tua Bíblia, né? Olha como é bem separado do resto. Olha como é bem separado do resto. Eu não vou ler tudo hoje, né? Eu sei que é cansativo, mas você lê em casa, é legal. Se você tem preguiça de ler, bota no aplicativo da tua igreja para aquele senhor estranho falar, né? E ele fala tudo para você, ele lê para você. Olha só como começa. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Olha só, está aí bem separado. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos para ídolos. E ele começa a desenrolar para falar o seguinte. Presta atenção aqui em mim, meu irmão. Ele começa a desenrolar para dizer o seguinte. A grande verdade é que esses deuses, só é, entre aspas, deuses, porque na verdade eles não são deuses. Esses deuses, de fato, não são deuses. Então, o alimento oferecido a deuses não é alimento oferecido a deuses nenhum. Então, na grande verdade, não existe nada de errado com esse alimento, porque ele foi baseado numa mentira. Ele foi lá, foi feito um corte num animal, derramado sobre uma pedra que não fazia sentido nenhum, para um Deus que não existe, e aquele animal foi vendido. Aquela carne daquele animal foi vendida. A grande verdade é que não existe outros deuses senão o nosso Deus. E se nós não acreditamos na existência de outro Deus, esse sacrifício em si não existe. É isso que ele fala. Só que ele diz o seguinte, porém, para alguns irmãos, esse conhecimento de vocês pode fazer com que vocês façam outros irmãos pecarem. Porque para alguns já está tão enraizado que é pecado comer do que foi oferecido a ídolos, a outros deuses, já está tão enraizado que é pecado, que se você, tendo esse conhecimento de você, que você sabendo que não existe outro Deus, comer dessa carne, mesmo sabendo que não é pecado, você vai fazer com que esse irmão se escandalize. E que ele venha a pecar, pensando o seguinte, já que esse irmão faz, que é mais experiente do que eu, e não tem problema, eu vou fazer também, pensando ele ser pecado. Então, é melhor que você nunca mais coma carne, do que o teu conhecimento faça com que você leve um irmão a pecar. Entendeu, meu irmão?
É tipo assim, ó. Quando eu tinha... Quando eu, sei lá, tinha 10, 11 anos, eu tinha um amigo que morava ali perto de casa, não vou falar o nome dele para não comprometer, que ele adorava pegar os merengue, os amor carioca, tudo das esquinas. Ele tinha, sei lá, uns 8 anos, não sei. Pegava aquele monte de doce, aquelas coisas ali, e comia. Eu ficava apavorado, porque eu tinha um medo que me lascava. E ele nem dava bola, comia. Eu me lembro que nós íamos para a praia, porque a mãe sempre teve salão desde que eu existo, né? Inclusive a mãe tem aniversário hoje. Parabéns, mãe. Depois a gente vai orar por ela, bater palma, aquela coisa toda. A mãe sempre teve salão de beleza, então no mês de janeiro sempre teve muita formatura, e a gente sempre ficou essa é a história que eles me contam, né? Mas eu acho que eles gostavam de ir para a praia em fevereiro para ver aquela bagunça lá na praia. Eu acho que eles gostavam. Aí, tinha uma vizinha nossa que ia, comia, que se lavava, tudo aqueles negócios. Comia, eu ficava apavorado. Mas essa aí já era grandinha, não era que nem a criança, bom, não sei. Comia tudo aquelas coisinhas. Tem uns merengue que só tem no batuque. É uns quadrados assim, ó, com um monte de coisinha. É só ali que funciona. Só nunca vi em outro lugar. É só na praia lá na cidreira. Cidreira, hein, mãe? Te lembra, né? Deus me livre, eu ficava chorando em casa brabo, dizendo que era tudo coisa do diabo. Te vê como é que as coisas são, né? Eu tinha uma prima que era muito louca, hoje ela tá meio atrapalhada. E ela dizia pra mim que era do diabo. O que acontece? Comiam aquelas coisas tudo lá. Comiam. Era errado comer? Hein, irmão? É errado comer ou não? Acabei de falar para você. Se a gente chegar hoje, pegar ali, claro que se estiver sujo é brabo, né? Mas se alguém te convida... Quer ver o que aconteceu comigo isso aí? Sempre, né? Deixa eu ver. Meu Deus, né? Tem que terminar a mensagem. Estava no serviço, um colega de serviço, chegou para mim, eu adoro aquelas coisinhas. É uns mandolate. Sabe o que é mandolate? Mandolate é uma coisinha de amendoim que tem uma coisa deliciosa e estranha, que parece um grude, um negócio assim que quebra, branco. Não sei o que é, mas aquilo derrete na boca, mas tu vai quebrar, é duro pra caramba, né? Aqueles bem bacana, aqueles bem colonial assim, sabe? E o colega chegou e distribuiu para todo mundo aquele negócio. Bah! Vem cá, não traz nada nunca. Né? Bem, não, já peguei uns 2, 3 dentro da mochila e já saí comendo mandolate. Aí ele me disse depois, eu disse, do que tinha, de onde é que tirou esse monte? Porque era um monte. Era um montão, assim. De onde é que tu tirou esses mandolates aí, cara? E já mastigando, né? Aquele negócio é ruim, né? Fica colando o dente. E eu, onde é que tirou isso aí, não sei o quê? Ele disse, não, isso daí é que é o seguinte, nós estávamos com problemas lá em casa, trouxe um pessoal para fazer uma limpeza lá em casa. E eu, o quê? Hã? Que é? Não, a limpeza. Eu disse assim, eu torcendo para ser uma faxina, cara. Me diz que é uma diarista que foi lá, cara. Me diz que é uma diarista que foi lá. Eu disse, não, o nosso pai de santo lá fez lá um negócio lá, apareceu. Ah, não, tá. Aham. Não tá, Olha no banheiro aí, já vem. Já tinha comido um pedaço do troço. Eu não fui enfeitiçado pelo troço. Não fui. Eu achei que ia. Eu não toquei no louvor naquela semana, né? Dei uma desculpa, estava com dor de barriga, com medo de subir no altar, né? Aquelas coisas tudo que a gente viu as pessoas passar lá, Deus me livre. É Deus aquilo que foi oferecido? É para Deus aquilo que foi oferecido? É algum Deus que tem poder sobre a tua vida? Esse Deus maluco aí que é oferecido sacrifício, é Deus ou não? Não é. Tem poder sobre a tua vida? Não. A comida que foi oferecida para ele tem poder sobre a tua vida? Não. Então eu mandei trazer, pode mandar vir aí, pessoal. Eu trouxe uma cesta que eu peguei ali na esquina, agora nós vamos... Não vamos. Nós não vamos se lavar aqui comendo, né? Tomando cidra com maçã.
E charuto é bravo, né? Dá pra fazer umas galinhadas, cara. Esse tempo de... O que acontece, cara? A gente não vai comer isso daí, né? Mas se tu estiver passando fome na rua, foi largado pelo mundo, pela vida aí, tá aí na rua, dependendo de tudo quanto é coisa aí, e não tem nada para comer, revirando lixo para comer. E tu olhou para aquilo ali e disse, bah, eu conheço um cara que teve vontade de comer a lavagem do porco, cara. Ele desistiu, mas tem muito que come aí faz tempo. Se é que você sabe do que eu estou falando. Longe do Pai. Aí, velho, o que Paulo está dizendo é o seguinte: não tem poder nenhum. Porém, existem algumas pessoas que são fracas na fé. E que no dia que elas virem você comendo e fazendo parte daquilo, elas vão pensar que tu está servindo aqueles deuses. Então tu não deve comer. Se for, para escandalizar o irmão. Porém, dentro da tua consciência você sabe que aquilo não tem mal nenhum. Aí Paulo vai para o segundo capítulo, capítulo 9. E ele começa a falar a respeito da autoridade dele. E esse capítulo, quando eu li esse capítulo, eu li inteirinho para vocês. E vocês saíram daqui louco para mostrar isso aí para todo mundo. O capítulo 9 é o capítulo que Paulo fala a respeito dele. Não usar do direito que ele tinha de casar e principalmente de ser remunerado sendo pastor. Lembra desse? Que ele não ia usar esse direito que ele tinha. E sabe por que ele falou isso nesse momento, dentro desse contexto? Você lembra? Você não lembra? Você lê o capítulo 9, cara, você nunca mais vai ligar a televisão no canal do pessoal aquele. Nunca mais. Você vai preferir olhar a novela do que... Mas, tá lá, no capítulo 9, Paulo está falando a respeito de todos os direitos que ele abriu mão, mesmo que ele tenha esses direitos. De receber por pregar, de receber alimento quando ele estiver viajando numa viagem missionária, e também de carregar junto com ele uma esposa cristã. Ele diz que ele abriu mão de tudo isso, por quê? Para quê? Para não atrapalhar o anúncio do Evangelho. Por que ele está falando isso dentro desse contexto? Ele está dizendo, cara, eu abri mão de tudo isso para não atrapalhar o que os outros pensam do Evangelho. E tu não está querendo abrir mão de comer a carne do açougue. Entende? Ele está dizendo isso. Eu abri mão de não ganhar nada, para que ninguém fale mal do Evangelho de Cristo. E eu não estou falando aqui de mim, mas é o seguinte, a nossa igreja teve essa postura. A gente teve uma postura aqui de não receber nada da igreja. Nenhum de nós recebe. E também teve uma postura aqui de não ficar pedindo dinheiro para as pessoas e vinculando a fé que elas têm em Deus a quanto ela dá de dinheiro. E muitas vezes, por causa disso, algumas dificuldades a gente teve. Nós tivemos que arcar isso, e ainda bem que nós trabalhávamos para arcar isso. Paulo disse que ele teve fome, ele aprendeu o que é não ter nada e também é ter fartura. Ou seja, mesmo trabalhando, teve momentos em que ele passou fome. Ou seja, nós, mesmo tomando essa atitude aqui na igreja de sermos assim, nós passamos dificuldades. Mas Deus nos manteve, e vai continuar nos mantendo. E vai continuar nos dando dificuldades também. E Paulo fala isso nesse contexto aqui, no capítulo 9, para dizer o seguinte: tudo o que nós tivemos que fazer para que o Evangelho não seja atrapalhado de ser compreendido. Entende? É dizer o seguinte, cara, tudo o que tu tiver para fazer, sabe o que ele diz? Por isso, quando eu estou com não-judeus, eu me comporto como um não-judeu. Ou seja, se tiver todo mundo trabalhando num sábado lá, eu entro e trabalho no sábado. Se for churrasco de carne de porco, eu vou sentar e vou comer carne de porco. Porque se eu não comer, eu escandalizo. Eu me faço de não-judeu para apresentar o Evangelho para os não-judeus. Eu me faço de judeu, ou seja, eu respeito a lei, para apresentar o Evangelho para os judeus. Tudo o que tiver nas minhas mãos eu vou fazer, porque eu me tornei escravo do Evangelho. Escravo dos outros. Esse é Paulo dizendo o seguinte: essa vai pregar, não tem jeito. A Memel até está pensando em cantar, mas essa vai pregar, né? Aí o que acontece?
Meu irmão, por que eu estou falando isso? Porque é tri importante. É tri importante essa história. Você lembra qual foi o texto que a gente leu? Você lembra qual é a nossa demanda hoje? Qual é o nosso problema hoje? A gente tem dentro de nós o desejo de fazer um monte de coisa que é errada. E às vezes a gente não sabe como Deus lida com tudo isso. Como é que essa transformação acontece e como é que eu consigo me livrar da vontade de fazer o que é errado? E nós estamos falando do contexto que diz o seguinte, do contexto de um texto que fala que Deus nos dará poder para nos livrar das nossas tentações. E é justamente o que a gente precisa. Só que o contexto dessa história é muito louco. Está falando a respeito de carne vendida no açougue, de um pastor que não vai trabalhar para não escandalizar o evangelho. E aí eu olho para cá e penso, mas isso aqui está totalmente longe, porque isso aqui está falando de adoração a ídolos. Mas no final do texto, vai falar, olha no final do capítulo 10, né? A gente já leu já, né? Vocês podem comer de tudo. Ou seja, o final está falando a respeito lá do capítulo 8. Então o que está no meio, o que está no capítulo 10... tem a ver com esse negócio da carne. Ou não? Tem que ter. Se eu posso comer galinha preta do batuque, se não escandalizar o irmão. Se eu posso fazer isso. Mas eu tenho que me preocupar em fazer tudo para não atrapalhar o evangelho. Se eu sentar na mesa de uma pessoa que eu estiver apresentando o evangelho, e ela trouxer para mim um grande prato de farofa, com carne de cabrito, e eu estou sabendo que o negócio é estranho, mas eu estou na casa dela, e ela me ofereceu aquilo, e eu estou ali com o objetivo de apresentar o amor de Cristo para ela. Se eu fizer cara de nojo, isso aí não é batuque, né? Nunca mais ela vai olhar na minha cara. Verdade ou não é? Naquela ocasião, o que eu tenho que fazer? Comer. Porque eu sei que aquele Deus lá não é Deus de verdade. Entende? É isso. Mas agora, se eu estou aqui na igreja, né? Chega uma pessoa e traz para mim um prato de canjica. Também tem lá. E eu sei de onde é que veio. E ela pegou e trouxe dentro da bandeja canjica, bandeja amarela. Tô certo ou errado? Não sei. Bandejinha amarelinha cheia, daquela bandeja de... aquele papel... crepom? Crepom, né? É, aquele papel crepom assim na volta. Traz pra mim um prato assim, come aí, Maurício. Disse, não, não vou. Por que eu não vou escandalizar? Tá todo mundo olhando, e o que tu está querendo fazer é bagunçar a cabeça das pessoas. Não vou fazer. Se eu entendi isso, se eu entendi que o importante é sempre, em qualquer circunstância, poder apresentar o evangelho para quem quer que seja, não importa a forma que for, o que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer? Lembra o que a gente começou? Qual era o nosso problema? O que a gente não pode fazer como filho de Deus? Viver em uma vida de pecado. Nós estamos falando aqui do que não é pecado e do que é pecado de alguma forma. Se eu estou fazendo mal para os irmãos, é pecado. Estou levando eles ao pecado e eu estou sendo inimigo de Cristo fazendo isso. Se eu faço para o bem dele, joia, estou dentro. Mas existe uma coisa que é mais importante que tudo isso. É o que fala a respeito dessa tentação aqui agora nesse texto. Paulo começa a falar para eles a respeito do seguinte. Capítulo 10. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Aí ele começa a relacionar algumas coisas que aconteceram no Antigo Testamento. Ele fala que vocês lembram que a nuvem acompanhava eles quando eles andavam pelo deserto. Lembra? Teve essa história, lembra disso? Vocês se lembram que eles atravessaram um mar vermelho, lembra? Moisés, o cajado, levantou assim, que nem tem esse corredor aqui, todo mundo passando. Você viu aquele filme na época, né? Na TV. Vocês se lembram de como eles se alimentaram
do pão espiritual, ou seja, falei isso aí culto passado, do maná. Vocês se lembram que eles beberam da onde? Da água. Mas da água saía da onde? Da rocha, da pedra. Essa pedra, essa rocha é Jesus. Ele está dizendo aqui. Só que, embora eles tenham sido sustentados pela nuvem, pelo alimento e pela água, e eles tenham sido libertos porque o mar se abriu, eles tenham sido batizados, ele mesmo diz isso, batizados pela nuvem e batizados pelo mar. Não sei como é que não inventaram isso ainda, cara, de batizar as pessoas na nuvem. Deve ser alguma coisa virtual, né? Foram batizados, eles passaram por tudo aquilo, mas mesmo assim, eles não deixaram de pecar. Não deixaram, e aqui diz o seguinte, ó. Olha aqui, tudo isso, versículo 6, diz assim: tudo isso, olha, mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Ou seja, Deus sustentou, mas Deus não ficou contente com eles, porque tudo isso aconteceu a fim de servir de exemplo para nós não querermos coisas más como eles quiseram. Eles só quiseram. Quando a gente é tentado pelas nossas cobiças. O que é cobiça? É alguma coisa que eu quero. As coisas que eles quiseram eram más. E eles morreram, mesmo tendo sido sustentados por Deus, mantidos, libertos do cativeiro. Eles morreram, porque eles se prostraram diante de outros deuses. Lembra dessa história? Do bezerro e tudo mais? Lembra daquela outra história? Daqueles caras, como é que é o nome? Moabitas lá, que dormiram com as mulheres dos caras, lembra? Que daí morreu mais um monte. Lembra que teve várias bobagens que eles fizeram na época na época do deserto? Cara, e eles morreram por causa disso. Eu não estou te assustando, mano. Não estou. Mas eu quero dizer o seguinte, existe um problema nessa história. Existe um problema nessa história. A rocha era Cristo. Eles negaram a água da rocha, porque eles se prostraram a outro Deus. Eles pediram uma forcinha para outro Deus. Eles não resistiram à tentação de fazer aquilo que eles quiseram. E era mal. Isso está dentro daquele contexto lá. Ou seja, cara, não tem problema esse negócio de comida. Mas o que tem problema é você conhecer a verdade, andar na verdade. E ele fala assim, olha que bacana esse texto aqui, eu falei por muito tempo isso aí para assustar as pessoas. Eu era ruim. Versículo 11, leia comigo. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para nós. Aliás, exemplo para os outros. Nós. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. É bem terrorista esse texto mesmo. Portanto, aquele que pensa que está de pé, olha só, eu falei muitas vezes isso, cara. Aquele que pensa que está de pé, e é melhor ter cuidado para não cair. Daí começa. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros já enfrentaram. Irmão, meu Deus, irmão, o problema não está em comida. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O problema não está na comida dedicada aos deuses. O problema não está nessas coisinhas. O problema está em tu não entender. Deus, Ele nos dá força para superar as tentações. Como é que funciona essa força aí, meu irmão? Lembra daquele texto? Que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Se eu tenho algo para me orgulhar, eu me orgulho das minhas fraquezas, porque nela se manifesta o poder de Deus.
A força que Deus nos dá se manifesta quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Porque quando eu acho que sou forte, eu estabeleço um altar dentro da minha vida com os meus braços musculosos. E eu acho que eu consigo. Eu enfileiro todos os livros que eu tenho e olho para eles e penso, nossa, eu já li todos esses, como eu sou inteligente. Estabeleço um altar da minha inteligência. Ou pior, ou eu coloco outras pessoas nesse lugar e só sou feliz por causa dessas pessoas. Olha só que bacana como continua esse texto. Versículo 16. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que bebemos desse cálice? Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos todos um corpo. Pensem no povo de Israel, aqueles que comeram as coisas oferecidas em sacrifício, tomam parte no sacrifício que é oferecido a Deus no altar, que era na época da lei. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que Ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que Ele? Me diz uma coisa, para terminar agora, para encerrar o negócio. Quando a gente come do pãozinho da ceia, e quando a gente toma do suquinho aqui na igreja, tá? Presta atenção aqui, irmão, agora é crucial. Você não entendeu nada até agora, você vai entender. Quando você come do pãozinho da ceia, e quando você toma do suco, quem é que já participou de alguma ceia assim? Levanta a mão. Nem que seja na igreja católica, comeu hóstia, e o pastor tomou o vinho sozinho, o padre. Já? Né? O que aquilo quer dizer? O que aquilo quer dizer? O pão quer dizer o corpo de Cristo. Amém. Não é? É o corpo de Cristo. Mas é um pedaço de Jesus que foi, sei lá, mumificado, e todo mundo pega um pedacinho para comer, em todo mundo. Não, porque Jesus está vivo. Não tem como comer a carne dele. Ele não é uma múmia. Ia ser ruim também. É um pão. O pão é um símbolo de uma verdade. Quando eu como pão, eu dou a demonstração de fé que eu faço parte do corpo de Cristo, sim ou não? Se você ficou doente, com dor de barriga e não veio na ceia, no outro dia Jesus voltou, tu vai para o inferno ou não? Tem gente que pensa que sim. Não vai. Porque não foi porque tu não comeu o pãozinho. Mas agora tu comeu o pãozinho a vida inteira e um pai não sem vergonha. Religioso, fala mal de todo mundo, egoísta, apaixonado por dinheiro. Comeu todo o pão da ceia. Encheu a cara com vinho do pastor. Tu acha que tu vai para o céu, tu é mais santo porque tu tomou mais suco de uva, cara? Sim ou não? Não! Porque aquilo é um símbolo de uma realidade, sim ou não? É! Pensa comigo, eu não posso sentar na mesa e comer e beber do cálice de Jesus e do cálice dos demônios. Qual é o cálice do demônio? Daí o cálice do demônio é a cidra lá do batuque. Se o sangue de Cristo não é o suco de uva do culto, da ceia, o cálice do demônio também não é aquilo lá que foi oferecido para os ídolos. É que você tem nas suas mãos um cálice que não é a salvação da redenção de Cristo. Você tem idolatrado outras pessoas. Você não tem colocado Cristo no lugar que Ele tem direito de ser. Ele não tem te salvado. E se você senta na mesa para cear
com os demônios não quer dizer que você vai para um terreiro. Ou vai, sei lá, cara, para os mormons, sei lá onde é que você vai. Não é isso. Não é isso. Tem gente que pensa, não posso me sentar com essa gente. Não é. Não é. Até porque Paulo fazia, Jesus fazia e nós temos que fazer também. O que eu não posso fazer é o seguinte, é estabelecer na minha vida uma vida de que aquilo que me sustenta não é Cristo. Porque se não for Ele que me alimenta, Ele que me dá o sustento, Ele que me dá a salvação, Ele que me dá a redenção, Ele que me aproxima de Deus, eu não vou ter na minha vida o poder de Deus que é capaz de me fazer resistir às tentações. E aí eu vou viver dando cabeçada na parede. Aí eu vou viver lutando contra mim mesmo, porque não é Cristo. Eu como pão, eu tomo suquinho na ceia, mas não é Cristo que me sustenta. Porque se Ele é quem me sustenta, o dia que eu bato de frente com a minha tentação, eu me jogo nos pés dEle. Eu digo, Senhor, ai de mim, porque eu sou pecador. Olha o que eu estou fazendo com a minha vida, Pai. Porque é Ele que me sustenta. Eu não tenho cara de viver se não for para Ele. Entende? Nós estamos falando aqui daquilo que é mais importante. A gente se preocupa com a nossa imagem, com a nossa aparência, com causar o escândalo. Mas o mais importante é o seguinte: se eu não entender que o poder de Deus é o único capaz de me fazer abandonar a vida de pecado, e esse poder é Cristo, eu não tenho o que fazer aqui, meu irmão. Eu vou tomar um suador gritando com vocês. E tu vai achar que porque tu veio na igreja, eu orei no final, tá tudo bem. Mas não é. Não é. É quem te sustenta. Quem te mantém. É Ele que te dá poder para resistir. Se você faz um monte de coisa errada na tua vida, cara. Se tem um monte de coisa agora que começa a povoar a tua cabeça aí. Eu não estou aqui provocando você para causar uma grande ansiedade em você. Não, eu estou aqui te chamando a atenção, porque aquilo que te mantém prisioneiro precisa ser liberto. E só Cristo é capaz de te libertar. Só que se você ficar fazendo força, cada vez você vai se prender mais. Porque a palavra fala do pecado como se ele fosse um laço. E quanto mais eu tento escapar, mais me aperta. Entende? Acorda, meu irmão. Se você não se jogar diante dos pés de Cristo, dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu não posso sozinho. Senhor, eu preciso do Teu poder. Porque o Teu poder se manifesta quando o meu poder para. Eu só sou forte quando eu realmente sou fraco. Quando realmente eu canso os meus braços de fazer força e me jogo dizendo, eu não posso mais. Aí o Senhor vem e te levanta. É isso que você precisa, é isso que eu preciso para parar de viver aprisionado pelas tentações. Quando a tentação vier, meu irmão, cadê meu amor? Está lá atrás. Quando a tentação vier, eu preciso me jogar. Quando a tentação vier, eu preciso parar de resistir. Quando a tentação vier, eu preciso entender que quem me dá poder para superar é Deus. E o poder que Ele me deu é Cristo. Porque eu não me lembro de outra coisa que Deus nos deu. Paulo, ele sofreu por 3 anos pedindo para Deus, para livrar ele de uma doença que ele tinha que causava muita dor. Você se lembra desse texto? Lembra? Se você não lembra, eu vou ler para você, que é muito bom esse texto. Não precisa abrir, mas está lá em Coríntios, 2 Coríntios também, capítulo 12. Versículo 8 diz assim: 3 vezes eu orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz, aí é Paulo falando, portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco, olha esse texto, cara, porque quando perco toda a minha força,
então tenho a força de Cristo em mim. Até vou pedir que o pessoal do louvor venha para cá. A Grazi cantou uma canção hoje no início do culto que falava a respeito de se render. É isso, né, Grazi? Então pode vir também. A respeito de se render. Quando a gente se rende, sabe? Eu sempre me lembro do Woody, do Toy Story. Que ele olhava, que te puxava a cordinha e ele dizia assim, mãos ao alto. Quando a gente se rende, eu me rendo. Eu levanto as minhas mãos para o alto, como que eu digo assim, daqui dessas mãos não há poder. Dessas mãos eu não posso mais fazer nada. Todo o poder que eu tinha, eu entrego. Podia ser tanto essa quanto a outra também, que dizia, eis-me aqui outra vez. Diante de ti eu abro meu coração. Eu quero dizer para você, se você não quer mais viver nesse looping infinito, vivendo, passando um monte de vergonha, cara, sendo descoberto a cada dia pelas tuas tentações, porque elas te corrompem, teus pensamentos são corrompidos por as coisas que você pensa de mal. Eu quero dizer para você, se renda a Ele. Se renda ao poder de Deus. Se renda a Jesus Cristo. Não está simplesmente na doutrina que Ele nos ensina através da palavra, mas está em se jogar para ser dependente dEle. E fazer parte do corpo dEle não é comer pão e tomar suco de uva. Fazer parte do corpo dEle é se reconhecer como alguém que só é porque está nele. Você só é vivo porque você depende da vida que Deus te deu através de Cristo. Você só é alguém hoje porque Deus te presenteou gratuitamente com Jesus. Quero te convidar hoje, cara, a se render diante de Deus, a abrir mão de todas as tuas seguranças e dedicar toda a tua vida ao poder de Deus. Porque aí você vai parar de remar contra a maré. Aí você vai parar de sofrer por pensar em coisas que você não devia pensar, em lutar para não fazer aquilo que você tem desejo de fazer. É chegar para o Senhor e dizer, Senhor, eu tenho desejado coisas erradas. Eu tenho pensado em ser alguém que eu não deveria ser. Eu tenho pensado em abrir mão de te servir. Eu tenho pensado em exercer o meu direito de ser orgulhoso. Eu tenho pensado em exercer o meu direito de não pensar mais nos outros e pensar um pouco mais em mim. E você não vai conseguir maquiar isso por muito tempo, meu irmão. É hora de se jogar diante de Deus e dizer, Senhor, eu rendo as minhas cobiças, as minhas tentações ao teu poder, porque só assim eu vou conseguir passar por elas e vencê-las, sem ser corrompido pelo pecado que há em mim, e fazer parte do teu corpo, Senhor Jesus. Eu quero te convidar hoje para aquilo que é importante, para que você nunca mais sente na mesa do inferno e do domínio desse mundo que te diz que você pode fazer esse monte de porcaria que a gente acaba fazendo. Você não tem como sentar na mesa do diabo e na mesa de Deus. Você não tem como comer hoje com o Senhor e amanhã sentar lá e desfrutar de todos os prazeres desse mundo. Eu quero te dizer que aquilo é mentira. Assim como todos os outros deuses são mentira. Essa idolatria que existe na tua vida é mentira. Porque só há um Deus, que é o nosso Pai. E Ele quer hoje te presentear com Jesus, para tirar você dessa vida de sofrimento e te trazer para uma vida na graça, leve, livre e louco de vontade de espalhar essa notícia por onde quer que você vá. Se você quiser fazer parte desse corpo, se você quiser alcançar esse poder de Deus, para se tornar livre do cativeiro do teu pecado, quero te convidar a ficar de pé hoje, te render.